Decorridos 343 dias do ano, faltando 22 para começar 2026. Araripina Urgente está entrando no ar pela Arari FM 90,3, a Rádio Forte do Sertão. Grupo Valdeir Batista, 35 anos, informando, comunicando, prestando serviço ao povo. Também estamos com imagens ao vivo pelo YouTube, canal Blog do Roberto Araripina. Você que está aí assistindo a gente, se inscreva no nosso canal, curta, comente. Meta o dedo no joinha, ajuda o Dr. Roberto a subir aí na plataforma YouTube. E vamos agora às 7h05 apresentar as principais notícias do dia no tirinete do programa de hoje. Araripina Urgente, você sabendo de tudo com Roberto Gonçalves. E ontem o Brasil ficou sabendo sobre um contrato do escritório de advocacia da esposa do magnânimo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, mais conhecido como Xandão, com o Banco Master. Esse contrato totalizava nada mais, nada menos do que 129 milhões de reais. O montante seria pago pelo caba lá do Banco Master, que deu um golpe nos seus clientes de 12 bilhões de reais. E a mulher de Xandão começou a receber a partir do início do ano passado 3.600.000 conto por mês. Escritório Bassi de Moraes Advogados, o filho de Xandão, a mulher de Xandão, tá todo mundo lá na boca da bigorna. O Brasil voltou, mas eu não entendo de nada. Quem entende é Malu Gaspar. Ela foi quem detonou essa informação no jornal o Globo ontem. Pois bem, é um contrato de 36 meses com pagamentos mensais de R$3.600.000 por mês. Já falei mensais, né? R$3.600.000 por mês. Bruto, dá 3 milhões líquido por mês, a partir de janeiro de 2024. Para prestação de serviços é um contrato bem amplo, né? Ele fala em representação do Banco Master e dos seus controladores, dos seus acionistas, ao longo desses 36 meses para todos os assuntos, basicamente, do judiciário, da Câmara dos Deputados, de tudo que é interesse e também da pessoa física dos controladores, tudo que é interesse do Banco Master. É um contrato que começou em janeiro de 2024, como eu já falei, e ele iria, portanto, até o final de 2026. Mas com a liquidação do banco, né, a gente imagina que ele não esteja mais sendo pago, né? E uma versão em formato digital desse contrato é que foi apreendida, Malu? Então, falou-se muito em apreensão, né, Cássia? O que foi apreendido, na verdade, foi o celular do Daniel Vorcaro. E aí, e por que eu sei disso? Porque essa informação rodou nos escritórios de advocacia ao longo do fim de semana, também essa semana. Vocês devem ter repercutido ontem também a nota do nosso colega Lauro Jardim, que falou dessa apreensão, desse contrato. E esse contrato, na verdade, ele não foi apreendido fisicamente, mas ele estava em mensagens trocadas pelo Daniel Vorcaro com funcionários e executivos do banco. Em algumas ele chega a dizer que esse contrato é o mais importante, aquele que nunca pode deixar de ser pago. Opinião às 7h09, 7h09, sobre o assunto. Vamos ouvir o jornalista esquerdista Josias de Souza, do site UOL. Ele, né, é um jornalista, todo mundo sabe que tem o viés de esquerda, sempre defendeu o STF, defendeu Alexandre de Moraes, defendeu aí o que está ocorrendo em todo o país, as questões das estatais quebrando. Para ele a culpa era tudo lá para trás. Agora parece que o Josias está começando também a abrir os olhos, né? E ele vai dizer as causas e o porquê desse contrato aí de Alexandre de Moraes, a esposa de Alexandre de Moraes, né, com o Banco Master. Não há nenhuma dúvida sobre a intenção do Daniel Vorcaro, esse banqueiro ostentação, dono do Banco Master. Não há nenhuma dúvida quanto à intenção dele ao contratar
o escritório da advogada Viviane Barsi, que é a mulher do Alexandre de Moraes. Ele estava, neste caso e em tantas outras conexões que ele firmou, ele estava à procura de proteção. E a mulher do Alexandre de Moraes não tinha na praça um nome tão eloquente que justificasse o pagamento de 3,6 milhões de reais por 36 meses de trabalho. 3 anos de trabalho. Então, se executado integralmente, isso renderia aí quase 130 milhões de reais para o escritório da doutora Viviane. Não havia esse prestígio todo na praça que justificasse tamanha remuneração. Então, o objetivo do Daniel Vorcaro era muito nítido, né? E não há limitações de acordo com o contrato em relação à área de atuação em que a doutora Viviane poderia prestar os seus serviços ao Daniel Vorcaro. Portanto, poderia ser no Supremo. E, para complicar, o marido da doutora Viviane, o ministro Alexandre de Moraes, participou de um evento pseudo-jurídico em Londres, no ano passado, evento patrocinado pelo Banco Master. Meu irmão, o negócio é bom aí, o cara vai virar ministro, viu, do STF. Tá aí vendo tu aí, Rubão de Azaria, como é o sistema aí? O sistema é bruto. Os caras estavam pensando que a mesada do filho de Lulinha com o ladrão lá do INSS, o careca, de 300 mil era muito. Vê aí quanto é que a mulher de Xandão estava faturando por mês com o ladrão do Banco Master. 10 vezes mais. Brasil, velho, diferente. Mas eu não entendo de nada, ó. O povo já está se manifestando aqui pelo chat no YouTube, canal Blog do Roberto. Manda a sua mensagem, deixa o seu comentário. Auxiliadora Monteiro, bom dia, aqui de Araripina, Auxiliadora. Aliás, é lá de Trindade, Auxiliadora. Mani Kruger, deve ser lá do Rio Grande do Sul, tá mandando um beijo lá para os amigos dele lá, né, os Tchê. JP Minas, aí tá botando 500 aqui em Lula, não vou dizer isso, senão me prejudico. Ó, Denel Luiz tá perguntando, será que o Brasil votou, o Gerson, bom dia, Gerson, fala de onde, meu irmão? Sueli Barros, tá dizendo aqui a Sueli, quantos escândalos, né, rapaz? Pois é. O Derek José, sempre participando, diz, bom dia, doutor, agora vocês da direita tão alegres, né? Bolsa vai ficar 12 anos na cadeia. Epa, daqui a pouco ele vai falar sobre isso, viu, Derek? Vamos lá, ontem teve lá a votação, né, da dosimetria, não foi a anistia, foi a dosimetria. Valeu, Derek, daqui a pouco tem matéria sobre o assunto. Maria tá dizendo aqui, faz o L. Sueli Barros diz que o povo vai ainda de Lulis. E a Maria tá dizendo com certeza, né? Parece que esquece, o povo esquece, né? Os escândalos, Mensalão, Lava Jato, esquece, né? Simplesmente esquece. Assim, rapaz, saiu pesquisa, daqui a pouco eu entrei aí também o resultado da pesquisa. Eu não tinha para mim nenhuma novidade que isso iria voltar a ocorrer aqui no Brasil, que está acontecendo aí. Todo dia um escândalo, né? Norberto Moura, bom dia, Norberto. Vamos lá, vamos em frente. Eu tenho mais opinião aqui sobre o caso da mulher de Xandão. A Transparência Internacional se manifestou. E quem vai falar sobre esse assunto, né? A transparência se manifestando, a transparência nacional aqui no Brasil, internacional, tá todo mundo aí abismado com esse escândalo. Quem vai falar, nada mais, nada menos do que o jornalista de maior credibilidade do país. Quem é? Alexandre Garcia. A Transparência Internacional, através da Transparência Brasil, se manifestou dizendo, chegou a fazer ironia, dizendo que se trata, esse caso da mulher de Moraes, que o judiciário brasileiro está virando um grande Gilmar Palusa. Eu lembraria da história da mulher de César, né? Porque a mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer ser honesta. Esse caso aí não parece, né? Inclusive pelo tamanho do dinheiro, com uma missão assim aleatória, né? Bom, aí é um caso, a gente vê que o Supremo já autorizou em 2023
o Supremo autorizou dizendo que os ministros não são impedidos de receber causas que vêm do escritório de suas mulheres. Meu Deus, meu avô morreu há muito tempo, ele não conseguiria entender. Porque isso é uma questão básica, ética ou moral, tanto faz. Isso é básico, isso é a sustentação de uma civilização. Se não tiver ética, princípios, é ética mesmo, é moral. Isso é impossível de acontecer. É inominável o que aconteceu. Porque isso não deveria jamais acontecer, é absurdo. Assim como aquela história do avião para Lima para ver um jogo de futebol, estava lá o ministro Toffoli e o advogado de um dos diretores do Master. E 2 dias depois, o ministro Toffoli declara o mais alto dos sigilos para blindar, para ninguém ficar sabendo o que tem dentro do processo do Master. A própria Malu Gaspar acha que esse contrato da mulher do Moraes era uma das questões a serem escondidas. Porque a simples revelação já é reveladora. Não? Bom, meu Deus, eu fico chocado de ter que falar sobre isso. Porque é algo que nunca deveria ter acontecido. Não? Aí, ao mesmo tempo, está o outro ministro lá, que devolveu o dinheiro do ladrão da Lava Jato, né, que anulou as condenações, o Dias Toffoli, viajando com 2 advogados do Banco Master, num jatinho para assistir o jogo do Flamengo e Palmeiras. Rapaz, onde é que a gente vai parar? Ainda bem, né, que a Globo tá vendo, né? Já prenderam Bolsonaro, já prenderam Bolsonaro, vocês voltam para a caixinha de vocês. Mas não, meu irmão, agora que está começando a aparecer coisa, aqui pelo chat o povo está se manifestando, o Sueli Barros diz, o que é que se pode esperar desse partido, né? Tem aqui a Maria 39, é sujo falando do mal lavado. Ai, tá, menino. Pelo WhatsApp, daqui a pouco eu coloco o Edson Silva, Damião Pereira, Marcelo Jacó, Jefferson Lopes, Ivan Lacerda. Ivan Lacerda aqui, ele é araripinense, né? Ele diz que estamos vivendo no meio de uma roubalheira no Brasil, né? Corrupção, caso Banco Master, INSS, Correios. Eita, Tirineto tá comendo centro, tá dizendo que lá em Brasília tá chovendo, mas aqui não tá não. Manda pra cá, meu patrão Ivan Lacerda. São 7h17, 7h17. Agora nós vamos falar sobre política. E ontem a Câmara dos Deputados aprovou, né, a tal da dosimetria. E a pena de Bolsonaro pode ser reduzida aí para 2 anos e 4 meses. As informações com a repórter da CNN Brasil, Luciana Amaral. Hugo Mota surpreendeu o governo ao anunciar a votação da proposta. Nessa última segunda-feira, o presidente da Câmara chegou a se reunir com os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, e nada foi dito sobre o projeto. Governistas avaliam a decisão como uma tentativa de abrir espaço para a candidatura presidencial de Tarcísio de Freitas, do Republicanos, mesmo partido de Mota. Com a redução de penas, o senador Flávio Bolsonaro poderia desistir da disputa e abrir caminho para que o governador de São Paulo fosse ungido como nome da direita. O presidente da Câmara nega qualquer negociação nesse sentido. Interlocutores afirmam que a intenção é tirar a pauta da anistia do caminho e começar o ano eleitoral de 2026 sem matérias que polarizem os parlamentares. Nesse sentido, Mota também quer votar as possíveis cassações de Carla Zambelli, Glauber Braga e Alexandre Ramagem. A nossa decisão, ela foi tomada única e exclusivamente por vontade do presidente, que tem poder de pauta. Ela não foi tomada para atender a pedido de ninguém. Nós entendemos que é o momento onde a matéria está madura para ir ao plenário
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou que vai colocar o projeto da dosimetria em votação ainda neste ano, assim que a pauta chegar a casa. O texto do relator Paulinho da Força reduziria a pena do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros condenados pelo STF ao tirar do cálculo o crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. De acordo com o relator, atualmente, Bolsonaro teria que cumprir cerca de 7 anos da pena para a progressão de regime. Já pelo novo texto, ele poderia sair da prisão depois de 2 anos e 4 meses. Às 7h20, 7h20, opinião sobre esse projeto da dosimetria que foi aprovado ontem na Câmara dos Deputados e agora vai lá para o Senado. O Davi Alcolumbre disse que vai pautar e o tirinete vai comer no centro. Vamos ouvir a análise do jornalista da CNN, Caio Juqueira. É um acordo de maioria, ele é majoritário, porque o Congresso Nacional ele é majoritariamente controlado pela centro-direita, dominado pelo centrão, e o acordo de maioria ele acaba prevalecendo. Hoje a expectativa, se for votado hoje, um cenário talvez de 300 votos, né? 300 e pouco a 150 do governo. Esse 150 é a base sólida do governo ali dentro. Então é sim um acordo. Eu gosto de fazer a conexão do Hugo Mota pautar o PL da dosimetria com a reunião de ontem e com a própria candidatura do Flávio. Poxa, o Flávio falou que o preço para ele recuar era a anistia. A anistia não é possível e é um acordo que envolve o Supremo, porque a anistia ela não é possível que o Supremo derruba. Agora, no momento em que o Hugo Mota pauta o Supremo calado e no momento principalmente em que o Davi Alcolumbre disse que vai pautar para votar neste ano, é porque tem um aceite, sim, do Supremo Tribunal Federal para esse PL da dosimetria. Isso a gente já sabia há muito tempo. Mas essa concordância do Hugo Mota e do Davi Alcolumbre em pautar rapidamente, depois de uma reunião do Flávio Bolsonaro com caciques do Centrão, 2 dias depois do Flávio Bolsonaro dizer claramente que o preço para ele retirar a candidatura é uma anistia, a sequência dos fatos, para mim, está muito clara. Esse PL, ele é relacionado, sim, na minha percepção, a uma tentativa do Centrão de retirar a candidatura do Flávio. Pois é, e aí o que eu fico mais abismado ainda é saber, né, que tudo que está passando lá pelo Congresso Nacional, ou seja, pela Câmara dos Deputados, pelo Senado, tem que ter a anuência do STF, tem que ter a anuência de Alexandre de Moraes, que está envolvido aí, a sua esposa está envolvida nessa questão do Banco Master, do Dias Toffoli, envolvido na questão do Banco Master também, da Lava Jato, anulando condenações da Lava Jato, devolvendo o dinheiro que foi recuperado pela Polícia Federal para os ladrões. Tem jeito num país desse dar certo aí, Galo Branco? Tem jeito aí, hein? Tenha calma, doutor Roberto. Rapaz, vamos pela caridade. 7h22. 7h22. E para fechar esse bloco, vamos falar sobre pesquisa. Saiu uma pesquisa ontem, rapaz, da Ipsos IPEC. 40% dos eleitores avaliam o governo de Lula como ruim ou péssimo. O bom e o ótimo você vai ficar sabendo na reportagem de Eudo Brito. Vamos lá, Eudo, bom dia. Bom dia, Roberto Gonçalves, bom dia, ouvintes da Rádio Araria FM 90,3. Dados da pesquisa Ipsos IPEC, divulgados nesta terça-feira, mostram que 40% dos eleitores entrevistados classificam o governo Lula como ruim ou péssimo, enquanto 30% afirmam que a gestão federal é ótima ou boa. Outros 29% disseram que a administração é regular e 2% não souberam ou não quiseram responder. O índice dos que avaliam o governo positivamente se manteve igual ao contabilizado na última rodada da pesquisa, realizada em setembro. Já os que veem negativamente o governo oscilaram de 38% para 40%, enquanto os que enxergam como regular decaíram de 31% para 29%. As alterações aconteceram dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. As informações são do jornal O Globo. O levantamento também indica que a avaliação positiva do governo é melhor entre aqueles que declaram ter votado no petista em 2022, 62%, e em moradores da região Nordeste, 41%. Considerado o reduto eleitoral do presidente,
além de eleitores menos escolarizados, 39%, de renda familiar de até um salário mínimo, 40%. Do Departamento de Jornalismo da Arari FM, Eldo Brito para o Araripino. Gente. Obrigado, Eldo. E você, o que é que você acha dessa pesquisa? 40% dos eleitores avaliam o governo Lula como ruim ou péssimo, 30% como ótimo ou bom. E você, como é que você avalia? O Lula já disse uma vez, né? Aí tá aí no YouTube, ele disse que o caba não pode ganhar 2, 3 salários mínimos, que já não vota mais nele. Então o caba tem que ficar pobre o resto da vida para ser eleitor de Lula, né? Como é? Não entendi aí. Conta aí pra gente aí nos seus comentários no YouTube. Tem a questão também, né? Lula ganha aqui no Nordeste, tá vendo aí o resultado? No Nordeste. Ele, em 2022, ele perdeu no Sul, no Sudeste, no Centro-Oeste e perdeu no Norte. Só ganhou no Nordeste. Aqui ele teve aí, né? 70 e tantos %. E aí? Será que essa eleição que vem agora, esse ano 2026, será diferente ou o Nordeste vai votar em peso de novo em Lula, né? Você acha que a sua vida melhorou nesses últimos 3 anos aí? Você aqui do Nordeste, você está sendo bem atendido aí no INSS, está conseguindo aposentadoria rapidinho, o BPC seu não foi cortado, tá tudo beleza? Melhorou? Se melhorou, cai com o 13 de novo. Se não, você é quem sabe, né? Você é quem sabe onde é que está doendo aí. Marcos Antônio está no chat aqui no YouTube, canal Blog do Roberto, diz: bom dia, Roberto Gonçalves, manda aqui um alô para nós, aqui na Serra do Moraes. Valeu, Marcos. Acácio, alô, Acácio, tu tá onde, macho? Vamos pro intervalo. Já eu coloco aqui os comentários aí sobre a pesquisa que foi divulgada ontem, sobre a avaliação do governo Lula. Intervalo, já de volta. Informando, prestando serviço e comunicando, Roberto Gonçalves.